Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então, eu sou o Genin, eu estou atualmente como diretor aqui do Sim Paraná, mas eu também sou um Al-Anon em recuperação, há 19 anos. Então, eu procuro aqui dentro do Sim Paraná, além das nossas atividades, da gestão, de modo geral, eu tenho por carinho fazer uma oficina, e essa oficina eu trato justamente da questão das famílias, dos codependentes, em razão de que a gente adoece junto com os nossos dependentes químicos, o que é normal em razão da gravidade dessa doença. Mas a minha participação ativa já nos grupos há 19 anos me fez traçar um novo modo de viver. Quando eu tentava focar só no dependente, só internar, e isso foram inúmeras internações, eu vi que as coisas estavam piorando cada vez mais, porque eu focava só na recuperação do dependente. E esquecia que eu estava tão doente, ou até muitas vezes mais do que o meu ente querido. Então, uma feliz coincidência me levou até a sala dos grupos do Al-Anon, do Al-Anon, participei algumas vezes do Amor Exigente também, mas finquei o pé mesmo valendo, foi no Al-Anon e no Al-Anon. E lá eu aprendi muitas coisas, principalmente a mudar as minhas atitudes. Mas quando eu consegui mudar as minhas atitudes, eu vi que o progresso assim foi imenso, tremendo. Primeiro, acalmaram-se as coisas, acabaram-se as crises, e as crises normalmente a gente não sabe aonde que elas vão parar. E eu presenciei verdadeiras tragédias, eu presenciei, infelizmente, filhos tirando a própria vida dos pais, e eu não quero culpar ninguém, mas eu diria o seguinte, que se talvez essas pessoas participassem dos programas e se atentassem para um dos lemas que é algo assim incrível, que é o lema vá com calma. Esse lema vá com calma pode realmente eliminar verdadeiras tragédias, confusão, brigas, porque começa com agressão moral, começa com os xingamentos e aquilo acaba indo com uma agressão física que a gente não sabe a proporcionalidade que pode tomar. Então, quando nessa loucura, não só no dia a dia da nossa vida, mas aí acrescenta a dependência química, que é uma doença torta, insana, que deixa todo mundo doente, faz com que a gente queira, muitas vezes, aquela solução imediata, mas se ele parar de usar droga, se ele parar de usar, tudo vai mudar e as coisas, infelizmente, a probabilidade da família ter que conviver com o dependente químico de 0 a 100 é de mais de 90%, talvez, para o resto de suas vidas. E não tem como você viver sem virar essa página, deixar o teu dependente de lado. Não, é uma vida que está ali. Primeiro que uma das coisas que a gente tem que aprender é separar a doença que a gente detesta tanto, desse filho, dessa filha, desse marido, dessa esposa que a gente ama tanto. O que a gente confunde e mistura tudo isso. Então esse lema, vá com calma, foi assim para mim, especialmente para mim, de uma grandiosidade sem tamanho, porque as minhas abordagens na hora certa, não adianta você dar sermão, você dar lição de moral, você xingar o teu dependente quando ele está na ativa, esqueça, ele é 100% impotente perante as drogas, ele é 100% impotente perante aquela situação, e da mesma forma que nós somos 100% impotentes perante eles quando estão na ativa. É a mesma coisa que querer que na hora que o dependente químico do álcool, querer que entre alguma coisa na cabeça dele, não, tem momento certo, e na hora que está certa, tem as palavras certas, com jeito, com calma. Então, como nós também somos pessoas em recuperação da nossa sanidade mental, da nossa energia, da nossa força, da nossa alegria de viver, da esperança, então a gente precisa entender que nós também estamos nesse processo de recuperação. E esse lema, vá com calma, é simplesmente um lembrete de que nós devemos ser pacientes, nós devemos ser gentis, respeitosos com o nosso tempo, com o tempo do dependente químico, porque ele também tem um tempo.
E se nós também acreditamos que existe um Deus amoroso que está conduzindo as nossas vidas, também temos que ter essa fé, essa confiança que existe um Deus amoroso que controla a vida deles. Por que essa doença caiu na tua família, caiu na minha família? Isso eu não sei. Isso é uma pergunta que eu entrego para Deus. E na sua infinita sabedoria Ele tem me mostrado. Haja vista esse momento agora aqui, por exemplo, que eu estou compartilhando um pouco da minha história, um pouco da minha esperança, das minhas experiências, primeiro como um pai de família, segundo como alguém que conhece mais de 50 clínicas espalhadas nesse Brasil, terceiro porque eu tive as minhas experiências, depois eu participei, fui secretário do município durante 8 anos, convivi com milhares de famílias e vi verdadeiros milagres e vi verdadeiros absurdos, entendeu? Vi a tragédia dentro das famílias em razão de não se manter a calma num momento tão trágico quanto é o uso e abuso de drogas. Então, pessoal, o que eu faço um convite para vocês: busquem a recuperação de vocês, busquem os programas, como eu busquei, me ofereceram para mim uma vez, para que eu participasse de 15 reuniões do programa de família. Eu já tenho mais de 800 reuniões. Então, foi ali, ouvindo as famílias, ouvindo as partilhas das mães desesperadas, assim como eu cheguei lá 19 anos atrás, na sala aqui em Cascavel, no município de Cascavel. Então, que eu estou hoje, Hoje eu acredito nisso, porque tem muitas cidades que não tem um programa. Então a gente tenta, através dessas nossas experiências, levar essa mensagem para aquela mãe, para aquele pai, para aquela avózinha que tanto reza, que não perdeu a esperança ainda de ver o seu filho trilhando o caminho da recuperação. Mas aqui fica o meu depoimento. Vá com calma, mude o comportamento, mude o tom de voz, mude o olhar, seja compreensivo com aquela pessoa, porque no fundo, quem está condenado muitas vezes são os nossos entes queridos. Então está aí, um